conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. Eu vou aprender a cantar pra me cantar pra vocês, porque eu não sei. E vocês vão ter que me aguentar cantando e pregando, tá? Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Caiu! Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Novo Santo Franciscano para cada dia. Hoje nós iremos conhecer a história de São Conrado de Piacenza. Ele foi um eremita da Terceira Ordem. Ele nasceu por volta de 1290, de família muito rica, e ele também era nobre, e aí ele se casou muito cedo. E uma das coisas que ele gostava muito de fazer era sair pra caçar. Era como se fosse um hobby, né? Era como se fosse, não, era o hobby dele. Então um dia ele foi caçar junto com os companheiros, e ele foi perseguindo uma caça, até que essa caça entrou dentro do bosque. E esse bosque era um bosque de difícil acesso, ou seja, eles não conseguiam entrar pro bosque, né, dentro do bosque, para ir atrás da caça. Então ele teve a ideia de colocar fogo, né, no bosque, e aí, né, quando o fogo cessasse, ele conseguia, né, achar a caça. E assim foi feito, ele começou a colocar fogo, só que o fogo atingiu, né, algumas plantações. E aí quando ele viu que o fogo estava muito alto e ele não conseguia apagar o fogo, eles saíram, né, e voltaram para a cidade discretamente, como se nada tivesse acontecido, e também ninguém viu eles, né? Então eles também não iam levar a culpa. E aí, gente, os donos, né, daquelas hortas, daquelas plantações, foram reclamar com o delegado, né? Por quê? Porque eles tinham prejuízo. Então eles precisavam, né, descobrir quem colocou fogo ali. E aí eles começaram a investigar e nada, né? Até que tinha um morador, né? Um pobre caseiro que morava ali perto daquele bosque. Prenderam ele, né? Mesmo ele falando que não tinha sido ele, prenderam ele, né? Porque ele era um dos principais suspeitos, já que ele morava ali perto e tudo mais. E não tinha achado nenhum suspeito, né? Então, é como se realmente a culpa tivesse sido caído por cima, né? Desse pobre caseiro. E aí, gente, ele foi condenado à morte, né? E quando tava levando ele pra praça pública para ser condenado, para ele ser morto, né? O Conrado, né? Hoje São Conrado, ele não aguentou a consciência. A consciência realmente pesou, ele não aguentou e ele pegou e assumiu a culpa do incêndio. Então, né, o pobre caseiro foi solto, não foi mais condenado à morte. E Conrado, por ser muito rico, né, também não foi condenado à morte, mas foi condenado a pagar todo o prejuízo daquelas plantações. Gente, o prejuízo foi tanto que ele ficou sem nenhum dinheiro, entendeu? Ele gastou tudo para poder pagar, né, aquelas pessoas que ele tinha, né, que tinha sido prejuízo mesmo, né? Tinha saído no prejuízo e aí ele deu todo o dinheiro que ele tinha. A mulher dele, né, pagando por esse pecado também, que ela nem tinha cometido, mas, né, ela viu que ele tinha feito a coisa certa. Então, eles se divorciaram, né? Eles se separaram amigavelmente, tá? E ela decidiu entrar para as Clarissas. Olha só que coisa boa, né? E ele, né, devido toda a culpa, todo aquele remorso, tudo aquilo que ele estava sentindo, ele decidiu se afastar e viver como eremita. E como eremita, né, ele conheceu a Ordem Terceira de São Francisco e começou a fazer parte. Então ele se tornou um terciário franciscano. Aí sim ele se arrependeu, né, não só desse pecado, mas de todos os pecados que ele tinha cometido. E ele passou, né, a viver da penitência, da oração, da mortificação, segundo o carisma de São Francisco, que eu já tinha trago aqui para vocês em outra história de outros santos. E toda sexta-feira ele subia, né, para a cidade para visitar os doentes nos hospitais. E ele sempre passava horas e horas rezando diante de um crucifixo que tinha na catedral, né, lá da cidade dele. Então era assim, né, a sua vida a partir de agora. E ele morreu no dia 19 de fevereiro de 1351 e ele foi enterrado, né, nessa catedral
onde ele visitava e rezava sempre. O Papa Urbano VIII canonizou ele no dia 12 de setembro de 1625. E é isso, né? São Conrado de Piacenza, rogai por nós. Essa história também foi muito, muito chocante pra mim, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Paz e bem. Até amanhã.